noite. Hoje começa a nossa jornada, primeiro dia de jornada. Boa noite para quem está entrando. Muito boa noite. Dá de ouvir legal aí, Arte Rei? Dá um oizinho se tá legal aí o som. Se dá de ouvir direitinho. Tudo certinho? Vamos dar início à nossa jornada. Belezinha. Ótimo. Bom, muito bem. Hoje, nosso primeiro dia de jornada sobre superação da depressão. Sabemos nós que é um tema não tão fácil de falar, mas muito importante, e que quando eu senti no coração que eu tinha que gravar essa jornada, era para que eu pudesse falar, pudesse me expressar, ao ponto de que as pessoas que estivessem me ouvindo e me vendo fossem capazes de entender que a depressão é algo sério, isso é notável, real, mas que é totalmente superável. É fácil? Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, a partir do momento que a gente tem uma compreensão, né, do que fazer quando a gente estamos nesse estado depressivo, quando eu digo quando a gente estamos, porque eu já passei por lá. E posso dizer assim, com muita força e muita verdade, em que eu consegui superá-la, né? A partir do momento que eu tive a compreensão, tive entendimento, ficou tudo mais claro. Não é fácil, claro, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão do entendimento do que é a depressão, do porquê a gente está nesse estado, sim, porque a depressão ela é um estado. Então, não quer dizer que a pessoa que está com depressão, ela é a depressão. Né? Ela não é a depressão, ela está a depressão por algum motivo externo ou interno, né? Então, aqui eu venho mostrar nessa jornada que existe um método, um passo a passo, que se seguido, a chance de que a depressão seja algo que vai passar na vida, nas nossas vidas. Então, a partir desse momento, a gente fica, vamos dizer, com ferramentas na mão, e quando a depressão chegar, a gente vai saber o que fazer, né? Não é mesmo? Então, primeiro ponto para a gente dizer assim, vamos dizer, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a depressão ela é um estado emocional e físico, né? Então, a partir do momento que essa compreensão ela venha para a nossa consciência, fica tudo mais fácil. Então, primeiro passo, a partir da consciência. Então, a partir da consciência, o que a gente tem que entender? Na verdade, qual é a nossa compreensão a partir dessa compreensão? Primeiro, vamos entender a nossa mente, como ela funciona, para que tenhamos um entendimento muito claro e mais assertivo sobre esse estudo, tá? Bom, para que a gente compreenda como a mente, que é a mente, primeiro a gente tem que entender dois pontos, o que é o cérebro e o que é a mente, né? Bom, o cérebro, ele é essa parte tingível, né? Onde a gente pode ver, onde a gente pode tocar. Então, o cérebro que ele é o principal órgão, né, do sistema nervoso, e ele fica localizado dentro do nosso crânio, né? E ele é atingível, a gente pode ver, ele pode ser estudado. Ele pode ser muito bem comparado a um computador. Sim, por quê? Porque a gente pode ver, a gente pode tocar em um computador, não é mesmo? Então, entendida essa parte, e agora? E a mente? O que é a mente? A mente é os programas desse computador. E se o programa desse computador roda dentro
da nossa cachola, vamos dizer assim. Então é entendido que o cérebro na verdade, a mente é um estado de consciência, né? Que todos os seres humanos têm por essência, né? E ela pode ser muito bem comparada aos softs. Se o cérebro é o computador, a mente é os softs, os programas que estão instalados dentro dela, né? Dentro da mente. Então, a partir do momento em que a gente tem essa compreensão, é o primeiro passo da gente diferenciar mente e cérebro, mesmo? Aí agora vamos ver como a mente é dividida. A mente, ela se divide em 3 partes, na verdade 3 camadas. E essas camadas, elas vêm colocar que 5% da nossa mente é consciente. Isso mesmo, apenas 5% é consciente. 95% é inconsciente ou subconsciente. Então, está explicado porque muitas vezes a gente não consegue ter esse poder de mudar a realidade, porque a gente estamos trabalhando com 5%, que é a parte racional, onde a gente pode analisar, onde a gente pode ver a realidade e o que vamos dizer, o nosso poder de transformar está em 5%, quando a gente estamos trabalhando com a mente consciente. Então, o que é bom, que é necessário que se entenda? Essas 3 camadas, né? Mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente. Segundo alguns estudos, eles colocam essa colocação, tem essa colocação. Bom, na mente inconsciente, em que momento a gente estamos nessa mente inconsciente? A todo momento, né? Por quê? Porque a mente inconsciente, ela trabalha inconscientemente. Vamos dizer assim, que ela é responsável pela nos manter vivos. A mente inconsciente, ela tem essa funcionalidade, né? Então, por exemplo, ao acordar, a gente estamos usando a mente consciente ao respirar. Então, a gente não vamos, por exemplo, pensar, agora eu vou respirar, não é mesmo? Isso inconscientemente ele faz. Bom, a mente consciente, ela trabalha com o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central. Então, tudo isso ela está controlando nossos estímulos, controlando, vamos dizer, nossos sistemas imunológicos e todas as funções vitais que o nosso corpo tem como necessário para viver, tá? Então, entendido que a mente inconsciente, e é uma parte que a gente não tem controle. Por quê? Porque a gente não pode dizer, fígado, para de funcionar. É inconsciente. O universo é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele fez nós seres humanos perfeitos, não é mesmo? Então ele trabalha inconscientemente a todo momento e a todo tempo, tá bom? Entendido que é a mente inconsciente, agora vamos para a mente consciente. E a gente está a maioria do tempo na mente consciente, é claro, porque se a gente estamos vivos, a gente tem concepção do mundo, se a gente tem concepção da realidade, se a gente tem essa visão analítica, crítica da realidade, a gente usamos a nossa mente consciente para isso, tá bom? Bom, a nossa mente consciente, ela é dividida em 4 partes, vamos dizer assim. É a parte, vamos dizer assim, analítica, né? Onde analisamos a realidade, onde a nossa parte que faz os cálculos, que resolve problemas, tudo isso é na parte da mente consciente, na hora que a gente está conscientes. Por exemplo, ninguém faz cálculos dormindo, não é mesmo? Então, para que a gente tenha vamos dizer, essa função analítica pronto, vamos dizer, para que a gente faça as nossas atividades, a gente tem que ter consciência disso, não é mesmo? E tem outra parte que é a mente racional, onde nós vamos dizer, criamos as situações, resolvemos as situações, onde analisamos, né, que é no primeiro tópico, e, vamos dizer, nós raciocinamos, né, o que está certo, o que é errado, a nossa parte que julga. Então, a nossa racionalidade está na mente consciente. E também tem um outro fator que é, vamos dizer, a força de vontade, ela está na mente consciente, porque a força de vontade é o que vai dar aquele impulso para que tu faça alguma ação, para que a gente faça alguma ação na nossa realidade, tenha uma atitude, tenha vamos dizer, um controle assim, de alguma situação. Então é nessa força de vontade, nessa ação,
Por exemplo, quando a gente entra numa faculdade, né, por mais que a gente saiba de todas as dificuldades, a gente tem uma força de vontade por algo, vamos dizer, posteriormente como objetivo. Então, na mente consciente, a gente pode tomar essa decisão, né? E a nossa mente consciente também ela é responsável pela memória de curto prazo. Por exemplo, se eu te perguntar agora que você almoçou no domingo passado, você não vai lembrar tão rápido não. Por quê? Porque a mente consciente ela é responsável por essa memória de curto prazo. E a gente só lembra quando é, vamos dizer, importante. Por exemplo, o número do cartão de crédito ou o número da identidade. A gente consegue lembrar. Por quê? Porque é algo importante, né? Então ele vai buscar lá na memória inconsciente ou nas memórias já guardadas essa informação, certo? Boa noite para quem está entrando. Kailane, Jaque, muito boa noite. Não sei se o nome é não sei direito, sei pronunciar, mas boa noite, seja muito bem-vindo. Então, tornando aqui a mente consciente, então ela também tem a função de, vamos dizer assim, de tornar nossa realidade mais acessível, quando a gente acessa esses fatores da mente. E dentro da mente consciente existe um fator crítico. Que fator crítico é esse? Esse fator crítico, ele é como se fosse assim, o guardião da mente consciente. De que forma? Por exemplo, quando uma pessoa está com depressão, o que ela acredita? Muitas das vezes, claro. Acredita que ela não tem força, acredita que ela é incapaz. Muitas das vezes, é claro, não é todo mundo. Então, essa incapacidade é uma crença que ela tem, que ela instalou dentro da mente dela e que para ela aquilo é verdade, né? É uma verdade. Então, o fator crítico que está lá na mente consciente, ele vai ser esse guardião do que vai entrar para o teu inconsciente, do que vai, vamos dizer, passar pelo consciente, entrar no inconsciente e o que vai só ficar barrado ali no consciente. E de que forma isso acontece? Da seguinte forma. Se, por exemplo, você, com uma mente depressiva, pensa o seguinte, eu sou incapaz, eu sou culpada da minha vida ser assim, tudo que acontece de ruim porque eu causei, ou seja, esses pensamentos e essas denominações que a gente coloca pra gente, né? Quando a gente está nesse estado. Então, quando alguém de fora vem falando assim pra gente, bora, levanta daí, isso é frescura, não sei o que a sua mente vai entender? Não vai bater com o que ela tem como verdade. Então, o que esse fator crítico ele faz? Ele faz justamente a mente, vamos dizer, internalizar só aquilo que bate como verdade, como se fosse ressoa. Assim, ele ressoa, na verdade. Ele é compatível com a informação que vem de fora, né? Ele só vai entrar para o inconsciente se o fator crítico julgar que como é algo compatível com o que você acredita, tá certo? Então ele vai passar para o inconsciente. É por isso que, por exemplo, as terapias, os tratamentos para depressão, quando é tratado dentro do inconsciente, formas, né, que essa jornada vai falar sobre isso, formas de atingir o inconsciente, fazer com que a gente tenha, vamos dizer, uma consciência de que a gente somos capazes. Então, o que a gente vai precisar mudar? As crenças. Se a gente tem um tipo de crença, um tipo vamos dizer, de verdade, as terapias, as ferramentas que são usadas para o tratamento da depressão, ela vai se tornar verdade, tá ok? Então, esse fator crítico, ele é responsável por isso. Então, também temos a mente subconsciente. E que mente é essa? Bom, parece assim, muito difícil, mas vocês vão compreender legal. É porque é importante que conseguimos entender como é que a mente funciona, como é que ela é dividida, para que posteriormente nos estudos a gente consiga compreender por que a gente está entendendo dessa forma, por que a gente age de tal forma, tá bom? Então é tudo muito bem pensado. Vamos lá para a mente consciente. Na mente subconsciente, na mente subconsciente,
a gente tem assim, como se fosse o meio termo entre o consciente e entre o inconsciente, a parte mais profunda da mente. Esse subconsciente, ela vai dizer assim, vamos dizer, é onde torna assim, vamos dizer, uma parcela assim da realidade, onde ela quase vai fixando. Então, no momento que você dá força para ela, ela vai para o inconsciente. Tá bom? Então, é a memória de longo prazo, tá no subconsciente, as emoções, tá no subconsciente, vamos dizer assim, a autodeterminação está no subconsciente. E quando esse fator do subconsciente, ele vai fazer com que, a partir do momento em que, vamos dizer, que a gente começa um estudo, o subconsciente ele vai ter vamos dizer, como se fosse essa força de vontade. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, olha, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela não é toda a depressão, tá dizendo? Ela é uma parte que está doente, não é toda a parte, não é toda ela. Então, essa parte que não está doente, vamos dizer assim, ela é a que vai ter força para que a pessoa, vamos dizer, tenha uma outra atitude. Tá certo? Então, nessa parte inconsciente e a parte subconsciente é onde está, vamos dizer, as profundezas assim, da mente, onde está guardadas assim, memórias e emoções que só podem ser, vamos dizer assim, alcançadas quando se trabalhada, né? E como é que eu consigo, vamos dizer, modificar uma crença? Como é que eu consigo modificar um padrão de comportamento? A partir do momento que que a gente convence a mente subconsciente do que agora a gente, vamos dizer, tem outros pensamentos, tem outras verdades, né? Vamos dizer, para debater com essa que a gente tinha anteriormente, certo? Então, outro ponto interessante da gente saber é como criamos a nossa realidade. Como essa realidade, ela se torna assim, verdade pra gente. Bom, a partir do momento em que a gente compreende que vamos dizer, a física quântica e a física e a ciência, né? A neurociência, ela mostra assim que somos capazes de criar nossa realidade. Por quê? Porque de acordo com muitos estudos e experiências, né, da física quântica, que mostra que nós seres humanos somos pura energia. E na verdade tudo é energia no universo. E a partir do momento em que, por exemplo, temos pensamentos bons, né? E esses pensamentos, eles vibram em uma certa energia ou em uma certa frequência. E a partir do momento que essa frequência vai para o universo como uma informação, ele retorna como, vamos dizer assim, como algo compatível. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos negativos, uma pessoa com depressão, que tem pensamentos negativos, esses pensamentos dela, ela vibra em uma certa energia, segundo a física quântica. Vibra em uma certa frequência. Essa frequência é como se fosse um código de barra. É isso, bem assim, um código de barra. Então, no momento que você tem um pensamento que tem uma frequência, ele vai para o universo, emanando para o universo. O universo tem todas as frequências, né, possíveis. Então, qual é a frequência que você vai acessar lá no universo? Você só vai acessar uma frequência igual, parecida, que ressoe com a frequência que você está emanando. Por exemplo, igual uma frequência de rádio. Por exemplo, você quer ouvir uma certa rádio, né? E você sabe que emissora ou que sintonia você vai ouvir essa rádio. Você sabe a frequência dela, qual é a amperagem, você vai lá e, vamos dizer, modifica, né? Faz a procura. E no momento em que chegar na sua que você quer sintonizar, é lá. Você não pode sintonizar outra se você quer aquela. É assim o universo. O universo só vai entender o que você mandar como frequência. Nossos pensamentos são frequências,
Nossas palavras são frequências. Por quê? Porque palavras é o que a gente vibra. Por exemplo, se você falar amor, o universo entende o que é amor? Não. Mas se você falar amor com um sentimento, né? Esse sentimento vibra e é o sentimento, né? A vibração do sentimento que vai para o universo. E o que vai acontecer? Ele vai voltar igual, na mesma proporção. Tá certo? Então, outro ponto é as crenças. Por que a nossa realidade, a gente pode moldar a realidade, pode mudar e moldar? Por quê? Porque a partir do momento que a gente, vamos dizer que nós, né, acreditamos em uma verdade, o que é aquilo? É uma crença. Por exemplo, se você acredita que você é incapaz, que você é um miserável, que você não tem capacidade, né, de fazer alguma ação, uma atitude, ou seja lá o que for, aquilo é uma crença. Então, a partir do momento que essa crença, né, ela é sua verdade absoluta, você só vai ressonar com situações para que o universo prove para você que é verdade. O que você está sentindo é sua verdade. Por quê? Porque o que você está emanando é que volta para você. Em igual proporção, como eu falei. Então, as nossas crenças, ela é extremamente importante, né, para a nossa realidade. Então, por exemplo, se você crê, se eu creio que eu sou capaz, que eu consigo, então essa verdade que está dentro de mim vai emanar para o universo em forma de energia. O universo, com a sua sabedoria infinita, vai entender que essa vibração é de positividade. Então o universo, ele é perfeito, gente. O universo é perfeito. E ele sabe exatamente em que vibração você está emanando e manda coisas muito iguais, parecidas. Por exemplo, se você está tendo um pensamento de felicidade, de amor, e você manda esse sentimento, o universo vai encontrar pessoas, encontrar situações, mover ações para que esse sentimento volte para você. É por isso que muitas vezes, por exemplo, quando a gente deseja o mal para alguém, o que acontece? Ele vai e volta, como muita gente fala no popular, a lei do retorno. E é verdade, essa lei é verdadeira. Igual a lei da atração, que eu vou falar daqui a pouco. Então, através dessa realidade que criamos a partir das nossas crenças, é que temos o poder de mudar. Por exemplo, nesse treinamento, nessa jornada, eu quero mostrar que o poder de mudar não está nos outros, não está em ninguém, está em você, está em mim, né? Então essa jornada, ela vem mostrar que a nossa mente, ela é capaz de criar realidade, de criar uma nova realidade. Se aqui você está vivendo não, você não está feliz com ela. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela está feliz com a realidade? Muito provavelmente não. Então, para que ela mude essa realidade, ela tem que ter essa consciência que o poder está dentro dela, né? E que o poder pode ser acessado no momento que a consciência dela vier, vamos dizer, para a realidade dela. Então, se ela tem consciência que o poder está dentro dela e que ela pode mudar a realidade, partindo de uma ação, ela, vamos dizer, ela tem uma ferramenta na mão. Ela não vai ficar olhando para os quatro cantos, o que eu faço. Ela vai poder saber o que fazer. Então, a partir dessa jornada, que as pessoas tenham esse conhecimento e essa concepção diferente do que muitas vezes está instalado dentro da nossa mente, né? Então, como eu já falei, o poder do sentimento está nas crenças que temos. Se temos uma crença negativa, o sentimento que emanamos é negativo. Se temos uma crença positiva, vamos dizer, esse sentimento é de algo positivo. Por que é importante sabermos disso? Porque a partir desse momento, a partir desse entendimento, sabemos que as crenças, elas são nossas verdades e que podemos criar nossa realidade
Então a gente vamos dizer, nós colocamos a nossa, vamos dizer, a nossa vida ao nosso dispor, né? Se só depende da gente, então pronto, quando eu subir dessa verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei assim, ó, sai da minha frente que agora eu vou passar. Por quê? Porque depende de mim. Depende de mim. Chega de sofrimento. Torno a dizer, é fácil? Não. Não é fácil sair de uma depressão. E outra coisa que eu digo, a depressão, como eu disse no começo, ele é um estado depressivo. Então quer dizer que, olha, eu já passei por uma depressão, mas eu estou isento de nunca mais passar por uma depressão? Não. Por quê? Porque depressão é um estado. Eu posso controlar o que está dentro de mim. O que está dentro de mim pode estar no meu controle, porque eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas, então eu posso controlar. Mas eu não posso controlar o exterior. Mesmo o exterior, ele não está, vamos dizer assim, no meu poder. Por exemplo, eu posso controlar o governo, eu posso controlar, vamos dizer assim, a vida dos outros, posso controlar que os fenômenos da natureza aconteçam? Não, então isso eu não posso controlar, mas eu posso controlar o que eu estou sentindo, o que eu, vamos dizer, o que eu estou, vamos dizer, interpretando da realidade, isso sim eu posso mudar, né? Então, quando eu digo que a depressão é um estado, é que a pessoa, para não pensar assim, que a depressão ela está comigo, eu sou a depressão, e fale para todo mundo, eu sou a depressão, eu tenho depressão. Você está repetindo para sua mente que você é a depressão, e você não é a depressão, você está no estado depressivo, mas dependendo de você, ele vai ficar e vai se instalar dentro de você. Mas se você tiver consciência em que você não é a depressão totalmente, ela pode estar em algum momento na sua vida, mas que se você tiver ferramentas e conhecimento, essa fase vai passar, você vai ter, vamos dizer, uma chave na mão, né? Para que a qualquer momento que você se deparar com essa situação, você consiga olhar de outra forma, né? Você tenha resiliência, né? Que a resiliência é o fato vamos dizer, dos desafios aparecerem na nossa vida, mas a gente ter força suficiente, a gente tirar um aprendizado, né, daquilo que nos aconteceu, desculpa, e tomar a vida para frente e levar aquela, vamos dizer, aquele desafio como um aprendizado. Isso é uma resiliência. Então, é como a gente olha para a realidade, né? Quando a gente tem conhecimento, o nosso olhar para a realidade é diferente. A gente não vê mais a realidade como algo assim inatingível. A gente vê a realidade como um fato que a gente pode, vamos dizer, fazer uma manipulação para que a gente, vamos dizer, fique bem, né? Que é a nossa, vamos dizer, nosso desejo maior, ficar bem. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem assim, vamos dizer, que na cabeça, né, mesmo na mentalidade, e que o estado depressivo, assim, a pessoa está com depressão, muitas vezes vamos dizer assim, até como se fosse assim, para muita gente assim, algo constrangedor, não gosta de falar, é um fato assim que só no íntimo. E para quem pensa, gente, que é uma pessoa depressiva, é aquela pessoa que está tristezinha, que não quer nada, que está assim, cabisbaixo, não é só isso não. Muitas vezes a pessoa está sorrindo do seu lado e ela tem depressão. E ela está passando por um estado depressivo. Então, quando a gente, vamos dizer, tem esses entendimentos, a gente consegue tanto identificar, né, comportamentos, quanto nos monitorar, para que quando a gente se vê dentro de uma situação, a gente consiga superá-las. Tá certo? Então, quando a gente, vamos dizer, tem alguma ação, toma uma ação conforme o que a gente tem como realidade, como a nossa visão da realidade, quando a gente toma uma ação, a gente estamos dizendo o que para o nosso cérebro, né? Para a nossa mente? Que a gente está no poder, a gente está no controle. A ação nada mais é do que o controle das nossas percepções. Por exemplo, uma pessoa com depressão, o que ela não tem? Força de vontade.
ela não tem essa força de ação. Então, o poder da ação é que vai mover, que vai movimentar essa, vamos dizer, essa roda. Bom, aqui eu acho que vale a pena se eu colocar que a depressão ela é um ciclo vicioso por cima. Por quê? Pensa bem, a depressão, uma pessoa com depressão, ela tem pensamentos negativos, certo? Pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, eles vão gerar o quê? Sentimentos negativos. Pensamentos negativos cria sentimentos negativos. E a partir do momento que tu cria sentimentos negativos, você vai ter ações negativas. Por exemplo, vamos exemplificar. O que é um pensamento negativo? Um pensamento negativo é aquele pensamento em que eu não consigo, eu não posso, tá muito difícil. É um pensamento negativo. Sentimento negativo é aquela sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de capacidade, um sentimento. Esse comportamento que você vai gerar a partir do pensamento que gera um sentimento, que vai gerar um comportamento, esse comportamento, se você está tendo esse ciclo, o comportamento vai ser totalmente um comportamento negativo. Por exemplo, você está com o pensamento de que você é incapaz, eu não sigo o mundo, eu não posso, não tenho nada para acrescentar no mundo, então é melhor ficar deitada. E fica deitada. Então ela tem um pensamento, aí o pensamento já virou um sentimento, que ela é incapaz, que ela não consegue, aí esse sentimento virou um comportamento em que ela prefere ficar na cama jogada, porque tá tudo bem, ninguém precisa dela. Tá entendendo como é um ciclo? E como é que a gente quebra esse ciclo? Simplesmente vamos quebrar o ciclo fazendo o quê? Matando o ciclo de fome. É cômico, mas é isso. Vamos matar o ciclo de fome. Por exemplo, se você não alimentar pensamentos negativos, você não vai gerar sentimentos negativos. E nem muito menos comportamento negativo. E como é que eu faço para mim, por exemplo, quebrar esse ciclo? Estudos comprovam que a gente não pode mudar o pensamento. A gente pode substituí-lo. Tá? A gente não pode, vamos dizer, apagar. Desculpa, é apagar. A gente não pode apagar. Ah, eu tô pensando negativo, eu vou apagar. Não, mas eu posso substituí-lo. Né? Então isso está no nosso poder. Então a consciência faz com que a gente tenha essas atitudes. O pensamento negativo ele vem porque é natural, né? Por exemplo, ter medo, gente, é natural. É natural do ser humano. Desde os tempos arcaicos, é natural ter medo. O medo ele é vamos dizer, um sistema de defesa para que a gente tenha reações rápidas no momento de necessidade. Por exemplo, se um cachorro correr atrás da gente, o medo é ativado e ele vai ativar sistemas em neurônios para que você tenha uma atitude rápida, porque você não vai ter uma atitude racional. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cachorro? Não, o seu instinto é muito rápido. Então o medo ele é necessário. Agora o medo excessivo não, mas o medo ele é necessário. Então no momento em que, por exemplo, o medo se instalar na nossa vida, seja por pouco motivo, e a pessoa tem, vamos dizer, o conhecimento em que o medo é natural, ela vai estar tudo bem. O conhecimento está tudo bem. E eu vou, vamos dizer, averiguar, analisar o porquê que esse medo ainda está persistindo. Então, quando você tem conhecimento, você vai poder filtrar por que eu estou sentindo, o que foi que aconteceu para mim estar sentindo. E você vai tomando as rédeas da sua vida. Olha, o poder da decisão, quando a gente diz assim, eu vou fazer tal coisa, mesmo não tendo disposição. É um tipo é como eu estava falando de matar a depressão de fome, porque quando você tem essa ação de, não, eu vou me levantar, porque lembra, uma parte de você está doente, a outra não. Então, essa força, assim, não, eu vou, então é a parte boa, a parte saudável que está falando, eu vou conseguir, eu vou ler um livro, eu vou fazer outras coisas que seja fora do padrão do que eu estou acostumada a viver. Então isso está quebrando, né? o ciclo dessa depressão. Então no momento em que você quebra esse ciclo, e esse ciclo, para ele ser quebrado, assim, vamos dizer, destruído,
ele tem que ser uma ação, vamos dizer, contínua. Por quê? Porque o comportamento, vamos dizer, ele vira uma crença e vira um hábito a partir de um certo, vamos dizer, um certo tempo. Não é assim de um dia para a noite, mas com a repetição, segundo os estudos, com a repetição de algum hábito, aquilo, ou de uma atitude, de uma ação, ele vira um hábito. Por exemplo, se o hábito de uma pessoa depressiva é estar deitada, não querer fazer nada, então no momento que ela tem um conhecimento, ela vai dizer, não, eu tenho que sair daqui. E ela arruma força, e no momento que ela tem essa ação, eu vou me levantar, eu vou fazer isso, nem que seja na marra, o que ela está falando para a mente dela? Opa, eu estou no controle. Ela está dizendo para a mente dela que ela está no controle. Então essa conversa interna vai fazer que a sua mente entenda e que você está no controle, e ele vai, vamos dizer, ativar neurônios, né, neurotransmissores, que vai mandar para o seu corpo o estímulo necessário, a força necessária. Tá entendendo? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, tudo se torna mais fácil, né? Mas, vamos dizer, fácil não simples, mais simples, não mais fácil, mais simples. Certo? E é importante também falarmos sobre o poder do pensamento. Como assim o poder do pensamento? Bom, vou ler aqui um artigo, bem rapidinho, porque é um artigo científico, achei muito interessante. Que diz assim: a palavra pensar vem da origem latim pensare, que significa aliviar o peso. E logo, o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar as suas percepções do mundo. É isso mesmo. O pensamento, ele é um peso. É como eu disse anteriormente, quando a gente pensamos, a gente gera, né, neurotransmissores que geram, vamos dizer, uma certa vibração, uma certa frequência, porque cada pensamento tem uma frequência, isso já foi comprovado pela ciência, cada pensamento tem um tipo de frequência, uma determinada frequência. E no momento em que essa frequência, ela é uma frequência negativa, ela vai acontecer aquilo que eu falei anteriormente, que ela vai elevar uma vibração negativa e vai voltar, vibração negativa, que vai validar o pensamento que você está tendo. Por exemplo, você está tendo um pensamento que você é imprestável, você não presta para nada, você não serve para nada. Você está mandando esse pensamento para o universo. Aí o que vai acontecer? O universo vai devolver esse pensamento. Aí você vai fazer alguma coisa e não dá certo, você vai dizer, eu não disse, não presto para nada, não sirvo para nada. Por quê? Porque simplesmente o universo muito sábio, ele está devolvendo o que você está dizendo. Porque, olha, uma coisa muito, muito importante você saber. A nossa mente, o universo, ele não sabe o que é não. Ele não sabe identificar o que é não. Simplesmente se você dá uma informação, ele vai entender, vai aceitar como verdade. Ele nunca vai dizer não pensa nisso, não faz isso. Não, simplesmente vai aceitar. Você está tendo pensamento negativo, ele está absorvendo. Você está pensando em pensamentos negativos, você está vibrando, ele vai mandar de volta, porque o universo não entende assim que isso é bom ou ruim para ti, é o que você está mandando, e ele volta em igual proporção, tá certo? Muito bem. Então, vou falar uma coisa aqui que eu acho também muito importante, que é também do artigo, que é assim, ó, a lei da mente é implacável. O que pensa se cria, o que você sente se atrai, e o que você acredita torna realidade. Então, tudo aquilo que eu venho falando, ele está, vamos dizer, moldado dentro dessas 4 frases, né? Então, tudo isso que eu falei sobre que a gente criamos a nossa realidade, ele é um ponto inicial, que a gente entenda, que a gente, vamos dizer, tenha uma concepção diferente do que a gente acreditava até o momento, né? Então, aqui eu vou colocar uma técnica que, vamos dizer assim, que eu acho assim, muito, muito, muito legal assim da pessoa fazer quando ela está nesse estado depressivo, né? Então, se você acha que, vamos dizer assim, não está tendo forças, dá esse créditozinho, faça, vê se dá certo. Se você já tentou outras coisas, vê se dá certo com você.
comigo, deu super certo. Se eu estou passando aqui é porque deu certo. Então a técnica é o seguinte, você vai colocar no papel, vamos dizer assim, 5 coisas antes de dormir. Por quê? Porque o poder da nossa, vamos dizer, que a gente vibra antes de dormir, ele é tão importante, é aquela, vamos dizer assim, aquela transição entre estar acordado e estar dormindo. Nossa mente ela fica mais intuitiva, mais assim receptiva, na verdade, mais receptiva. Então, escreve no papel 5 coisas que passaram pelos seus dias que você achou que era agradável, em forma de agradecimento. Desculpa, porque você pode até não ver nada de legal que você possa agradecer, mas faça um esforço. Agradeça, por exemplo, porque sua mãe fez a comida para você. Agradeça. Agradeça porque você tem uma cama para dormir, para passar o dia deitado na cama, mas agradeça por você ter uma cama para você deitar. Agradeça pela, sei lá, por coisas simples, não precisa ser por coisas grandiosas. Agradeça pelo seu cachorro, pelo seu gato, por alguma coisa. Eu tenho certeza que você tem muito a agradecer. 5 coisas só por dia. Agradeça 5 coisas. No primeiro momento vai aparecer meio bobagem, mas não desista. No primeiro dia, 5 coisas antes de dormir, lê, né? E sinta o que você está escrevendo, sinta essa verdade. Pode não parecer tão verdade no momento, naquele momento, porque a gente sabe, eu sei, porque eu já passei por isso. É algo assim que só quem passa sabe, só quem passa. Quem não passa acha frescura, acha bobagem. Mas quem já passou e quem passa sabe que é tão difícil a gente achar algo para agradecer quando a gente está passando por uma crise, né? Mas eu garanto a você, faça. Escreva 5 coisas por qual você é grato naquele dia e leia antes de dormir. E passados os dias, escreva todos os dias, se for possível, escreva. Vai chegar um momento em que você vai ter dado essa informação para sua mente de agradecimento, que você vai começar automaticamente a criar pensamentos positivos. Por quê? Porque no momento em que você agradece, você escreve. Você está agradecendo alguma coisa, olha que coisa linda, você vai estar no presente. Nesse momento você vai estar no presente. Por que eu digo isso? Por que essa técnica ela é muito, muito assim poderosa? No momento que você agradece, olha só, no momento em que você agradece, você está no presente. Sabia que você só pode agradecer se você estiver no presente? Porque, por exemplo, se você agradecer por algo que aconteceu no passado, em que momento você está agradecendo? Agora. Se você agradecer por uma coisa que pode acontecer no futuro, você está agradecendo agora. Então, uma coisa eu vou lhe falar, meu queridinho, minha queridinha. Para o universo não existe o ontem, o amanhã, só existe o agora. O universo ele é atemporal, né? Ele não consegue identificar o que é passado, presente, futuro ou presente. Ele consegue identificar o que é o presente, porque o que você está sentindo nesse momento. Por isso que uma pessoa com depressão que tem pensamentos, vamos dizer, do passado, né? Que no passado você era melhor, que no passado você era desse jeito e agora você não é mais. Então você fica tendo essas lembranças do passado, que essas lembranças são carregadas de sentimento. Você está tendo essas lembranças agora. Em que momento você está mandando para o universo essa vibração? Agora. Então, por exemplo, você está vendo umas fotos, aí você olha aquela foto, ai, como eu era linda, ai, como eu era perfeita. Aí você tem aquele sentimento no mesmo momento. Esse sentimento é que você vai mandar para o universo. Tá entendendo como o poder do agora ele é muito importante? Então, por isso que essa técnica, ela faz você ficar no momento presente. Por mais que seja por alguns instantes, mas isso, no percorrer do tempo, isso vai se tornando cada vez mais, vamos dizer, frequente. Você vai ficando mais no presente. Tá entendendo? Então, no momento em que você começar a fazer isso todo dia, você não vai ter mais só 5 coisas para agradecer, você vai ter muito mais e vai falando, vai botando no papel, vai sentindo as palavras que você está colocando lá, porque olha, no momento em que a gente escreve o que a gente estamos sentindo ou o que a gente estamos pensando, a gente escreve, a gente está usando sentidos
os sentidos do nosso corpo, estamos usando a visão para ver, estamos usando o tato para escrever, estamos usando algumas funcionalidades do nosso corpo que vai fazer o nosso corpo ter alguma ação, tá bom? E isso vai gerando neurotransmissores, por exemplo, do bem-estar. Quando você está agradecendo, você está lembrando de momentos bons, não é mesmo? Então, ao lembrar desses momentos bons, você vai agradecer, você vai estar no presente, vai estar agradecendo, que é muito parecido com a sensação quando você está, por exemplo, meditando, que a gente vai falar em aulas posteriores, tá certo? Então, por hoje é só. Eu agradeço muito pelas pessoas que tiveram nessa live. Amanhã temos de novo mais um encontro, porque eu quero deixar muito assim claro que o poder está dentro da gente, que a gente tem o poder de mudar a nossa realidade, não é ninguém. Não vai esperar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, por qualquer pessoa que esteja fora de você. O poder da mudança está dentro de você, não está fora. Não vá buscar fora o que está dentro. A única coisa que você tem que buscar fora é conhecimento. Canalize o conhecimento, aí você vai ter ferramentas suficientes para, estar armada para o que deve é. Lembra-se, Deus está em você, Deus está em mim. E quando a gente tem essa concepção, reacende, né, transcende um amor tão extraordinário, que é incalculável. Então, por que eu venho aqui fazer essa live? Por que eu me propus a vamos dizer, abraçar essa causa? Porque eu passei por isso. Eu sei o quanto é debilitante a pessoa estar nesse estado, o quanto é frustrante, quanto é muitas determinação. Mas eu posso dizer uma coisa com toda clareza. Existe uma saída. Existe uma saída e a saída está aí dentro. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer durante esses 3 dias? Simplesmente reacender o que já está aí dentro. É isso que é o poder, vamos dizer, do compartilhamento, do que eu passei, o que eu posso contribuir para as pessoas que possam estar passando por isso, né? Porque a energia, ela é atemporal também. E daqui eu emano uma energia muito positiva de dizer que você vai conseguir. Você está no estado, você não é esse estado, você está. Então, com muita energia, muita alegria, eu agradeço e fico muito lisonjeada das pessoas que compareceram por aqui, e gratidão mesmo. Até já!